colocar para apresentar. Bom dia oficialmente para ficar na gravação, né, Adriana? E aí eu vou colocar peraí, só um pouquinho. Do slide. Então, vou fazer essas gripes, né? Então todo mundo. Nossa, a semana passada. Olha, eu também estou há vários dias, viu? Para dar o curso. A Daiane, na sexta-feira, eu tive que entrar com ela junto na reunião, porque ela estava afônica. Então, eu comecei a tossir durante a reunião. Aí eu não parava de tossir, tive que colocar uma bala na boca, falar com uma bala na boca. Eu vi você falando. Depois outra que você ficava tomando água. Mas já aconteceu comigo também. Eu, quando pego alguma gripe, alguma coisa, a minha pior sequela é tosse. E aí começa. Mas eu não conseguia falar. Olha, foi assim, eles ficaram neutralizados, assim. Ai, mas assim, hoje, então, esse trimestre, Adriana, então, os diálogos formativos, eu pedi que eles aconteçam mais vezes, é mais para a gente ir acompanhando o geral das turmas mesmo, né, para entender, às vezes, quando há tempo ainda de algum imprevisto, até com cursistas mesmo, para que a gente possa ir acompanhando e se tiver alguma dificuldade, né. Então, vou aqui, né, começando o diálogo, e já começando, né, como eu já falei com você anteriormente, que é bem contente, né, quando a gente assiste a sua reunião, você, assim, sempre muito proativa, a gente percebe claramente seu comprometimento, né, inclusive nos papos formativos, quando você faz questionamentos, sugestões, proposições, né, você, tipo, assim, já antevê alguns questionamentos da experiência, né, de que a gente, né, mesmo de cursista e de professora, que a gente sempre fica tentando imaginar os questionamentos. Então, embora você seja uma professora formadora desse ano, você, assim, já prevê com bastante antecedência e muitas das coisas que os seus cursistas irão questionar. Mas tudo isso por quê? Porque você quer estar preparada, né, assim, para todos, que quando aparecer essas solicitações, você já tenha um encaminhamento feito, e isso a gente percebe bem da sua preocupação nesses questionamentos durante o papo formativo, e é isso mesmo, né, o papo formativo, ele é para tirar essas dúvidas e para deixar o professor formador mais seguro, e mesmo assim, às vezes pode acontecer durante a reunião de surgir, são tantas coisas diferentes, né, de componentes, de dúvidas, mas mesmo quando surge durante a reunião assistindo, é o que você fala, eu não tenho a resposta agora, mas eu vou verificar, e é isso, mas a gente percebe da sua dedicação, que você sempre, né, gostaria de, nas reuniões, já ter as respostas para essas indagações que surgirem. Então, durante a reunião, você transmite, assim, bastante confiança, né, bem empenhada nas suas reuniões, você fica muito claro que você se preparou, né, e que você tem o perfeito entendimento do que é abordado nesse roteiro. Então, fica bem claro, né, fora de ver sua participação nas reuniões, mesmo assistindo a gravação, fica claro que você organizou a reunião. Mesmo se eventualmente acontecer um problema, tipo as salas temáticas, né, que isso, né, tira um pouco, claro, porque a gente não gosta de deitar fora, mas que resolve dentro daquilo que for possível. Bom, o que aconteceu semana passada? Não sei se você assistiu a reunião de terça à tarde. Eu assisti todas as turmas da semana passada. Eu segui as orientações para montar as salas temáticas, mas o que eu fiz? Eu fiz uma outra chamada. Aí, o que aconteceu? Porque aconteceu aquilo que o Moacir descreveu, que Sim. O outro colega lá. Eu demorei a entender que era esse o problema que o Moacir estava relatando. Ele criou Mas, outro assim, MIT, né? A primeira é complicada. Aí, o que aconteceu? Eles migraram para outra sala. Aí, na hora que migraram para outra sala, não levaram material, mesmo orientando. Meu Deus, aí não deu tempo. Outra coisa, eu achei uma estratégia diferente, mas que acabou comprometendo um pouco o tempo, depois eu percebi. Aí eu
eu melhorei nas outras, que foi a questão do sapinho lá. Aquilo lá, eu consegui explorar a questão de mostrar a atividade em grupo e tal, mas foi um pouquinho mais de tempo. Aí, assim, eles não conseguiram fazer a atividade na terça-feira. Aí, uma cursista sugeriu, a Ana Cristina sugeriu, e eu acatei a sugestão. Por quê? Esse nivelamento, não que não seja importante, que eu acho que sempre é importante, mas que vai ser 80% redundante e 20% vai aproveitar esse Sim. papo formativo. Então, diante disso, eu pensei assim, bom, passo mais rapidinho no Meet, que é mais os emojis que eles já estão usando e tal, e uso o tempo, né, igual ela sugeriu, eu achei interessante. Sim, eu destaquei isso também, porque isso assim, é você reagir ou tomar uma decisão numa hora, Ah, né, então eu estava assistindo, você ficou nitidamente, assim, insatisfeita porque não deu certo, né? Você falou, porque eu tenho certeza que você, né, fez tudo aquilo. então, Aí eu penso e falo, gente, não deu certo. E aí a gente precisa resolver, alguém falou, não, agora você, Ana Cristina. Ana Cristina falou, e você falou assim, não, gostei muito do encaminhamento, da próxima reunião a gente começa, e é isso mesmo. Então não aconteceu aquilo que a gente esperava, e o ponto auge desse roteiro era que eles fizessem o desafio. Se isso não, né, que eles conseguissem escrever o desafio por conta da organização e de discutir, né, que eles conseguissem falar um pouco. Não deu tempo, a gente, é isso mesmo, encaminha para a próxima reunião, mesmo se não fosse a próxima reunião o nivelamento, fosse um outro roteiro, o que teria que fazer? Eleger a prioridade da reunião e completar. O que não daria para fazer, falar, gente, era esse o tempo, ponto final, tipo, se virem, né, isso Não, e é o começo de todo o trabalho, né. Só que exatamente. assim, você viu que que daí não grava Os subgrupos, é isso, a gente precisa melhorar bastante. então, Mas assim, pode aí a falar. questão, o que aconteceu? A Cândida, que alguém chama ela de Marina, ela falou que é chamada de Maria Cândida Marina, né. Quem Ela, quer fazer sozinha, né? aparentemente, ela é uma pessoa que tem um pouquinho de afinidade, eu não conheço, né. Então, aparentemente, ela tem um domínio ali. E ela acho que não quer fazer em grupo, sabe. Ela já você viu a mensagem que ela mandou, mas eu respondi: "Ó, uma atividade em grupo, né, que egoísmo é esse?", pensei, né. Mas falei para ela. Tem gente que tem dificuldade mesmo, né, de Aí fazer atividade em grupo, principalmente se a pessoa tem muito domínio, né, e aí a gente meio que se sente autossuficiente, mas esse é o trabalho também, de trabalhar isso, E né. aí, o que que eu percebi também na terça-feira, depois nos outros eu já consegui antecipar aí a questão, que foi a questão de não concluir a atividade. Nos outros, na jornada passada, a gente acabava abrindo mão, tipo: "Ah, então vocês postam o subsequente". Aí eles estão meio que acostumados a isso, né. Então, o que que aconteceu? Eu percebi que eles: "Ah, não, então depois a gente posta". Não, vocês aí eu tô meio que forçando eles postarem para a atividade ficar definida, né, senão eles vão como que eles vão e assim, um faz, né, o outro enfim, olha, é complicado. Sim. Mas eu queria assim, tem algumas coisas que eu gostaria de conversar com você em relação às faltas, né. Eu vi que algumas cursistas estão com faltas, eu não mandei mensagem, nada, Sim. que é da turma da noite, é a Thaís, não sei se você observou. Eu vou fazer alguns apontamentos das reuniões e no final a gente fala sobre a buscativa, pode ser? Pode. A gente já fala do geral. Então, sobre isso que você mencionou, então, da turma, deixa eu ver que eu falei. A turma G assistiu o acolhimento e também a reunião da semana passada, né? E do acolhimento você já fez, né, as apresentações. Eu achei bem aquela tabela que você colocou já com os nomes do que turmas eles tinham, facilita quando você ou alguém vai precisar fazer, assim, né, esse jogo de campo aí de colocar alguém num grupo, alguém no outro, né, então essa que eles já colocaram as turmas e até para verificar os cursistas que não têm biologia, né. Então,
Aí eu vou chamar, nessa teve uma turma mesmo, que eu acho que a Sandra, ela falou assim, mas a gente só vai poder fazer isso durante a reunião, né? Né, de como que isso vai ficar, aí você de alguma forma, você não falou não, só pode, mas de alguma forma, você deixou entender que era só durante a reunião. Eu pensei, acho que ela está aqui realmente, é esse ponto que você já trouxe. E, na verdade, eles podem fazer a qualquer tempo, né, o preenchimento, mas se a gente fala isso, parece que pode ser que eles não tirem o melhor momento da reunião. Mas se alguém perguntar efetivamente se pode, a gente não pode dizer que não pode, né? Que as planilhas, na verdade, elas podem acessar, né, o documento, os slides, eles podem ser editados a qualquer momento. Até acho que na turma da manhã, no final, eu falei, olha, gente, vocês às vezes quiserem fazer alguma reformulação para a semana que vem, porque agora vocês sabem mais ou menos como funciona, como que é a abordagem que eu chamava de metodologia, agora é para chamar de abordagem, né? Há divergências ainda. Então, eu achei, você viu que eu Porque questionei um eu monte, qual é a vi, diferença? Eu não entendi. eu concordo, é porque se a gente procurar nos livros como metodologias ativas, o design thinking aparece, né, como metodologia. Então, e agora? Então, Mas eu acho que não vai. Eu penso que um ou outro vai estar questionando, sim, tipo, né? Mas sim, por que mas eu estou falando? você percebe que depende muito do autor, né? Então, existem outras situações que, às vezes, dentro da educação, por isso que a gente dizer, eu uso essa metodologia conforme o autor tal, né? Não é o certo ou errado, é que referência que a gente usa para justificar, né? Pode ser que tenha autores que colocam como Metodologia. metodologia, né? Que a maioria até do Moran, que é o que a gente seguir, pode ser que tenha autores que utilizam só como abordagem. Então, não há certo ou errado, depende de qual metodologia que você segue. Então, depois já na turma G, foi a turma que houve, né, o problema foi a turma G? Não, Eu vi aqui, não foi. A turma G, destaquei só dessa cursista. turma D. A turma D, é verdade, coloquei aqui, então foi a primeira que você representou o roteiro da reunião, então sempre, a gente procura, não, se eu fosse avaliar uma reunião só, nunca avaliar a primeira da semana, porque a gente sabe que é a primeira que pode acontecer o que a gente precisa, mas eu falei, vou assistir as 3, até para perceber também os avanços, né, então não avaliar só ela, mas assiste observando o avanço. Então, quando você colocou o joguinho lá do sapinho, eu achei que eles ficaram animados, né, a Débora, a tela se empolgou, você pediu para ela compartilhar a tela, né, da estratégia que ela utilizou, achei que isso dá uma animada, né, na reunião, embora o tempo daí depois comprometeu um pouquinho. A, acho que tinha uma cursista, acho que uma que Irailde, que você mostrou lá no Classroom, o documento de anexo dela, ela ficava insistindo, você falou, no final a gente conversa, porque é isso mesmo, porque senão às vezes a gente toma um tempo da reunião muito grande para atender uma informação de uma cursista, né? Não é que a gente vai falar assim, não me importa, mas foi o que você fez, perfeito, falar, depois a gente, né? Então, mas e outra coisa, é um fato que é difícil, como que eu vou resolver São depois? possibilidades, né? Você sugere caminhos, mas igual eu Sim, falei, pode ser o drive cheio, pode ser mas eu não perfeito. sei, eu não consigo resolver, porque eu não sei se ela está clicando errado. Seria um momento, se for possível, né, de ficar no final, mas foi perfeito seu encaminhamento. Então, nesse dia, como foi o primeiro uso, teve das salas temáticas, aí deu, né, que aconteceu, mas tudo bem ter acontecido com a grande maioria, e é normal, os cursistas também, para eles também é novidade. Então, né, quando voltou, eu vi que você estava, como eu já disse, bem frustrada, mas aí, assim, de resolver ali junto com o cursista, e foi de ir para a próxima semana e ponto. Falei, gente, tem um problema, assim como acontece com todos, inclusive uma aula na escola, que às vezes você chega lá planejado, e tinha um evento, ou acontece alguma coisa, chama para uma palestra, e o planejamento não acontece, e o que a gente precisa fazer? Adequar, e foi isso que foi feito. Né, e é bom que você seguiu sugestões dos cursistas, né? Aquela cursista colocou a possibilidade, e aí outros, para não sentir que era uma imposição sua. Na turma G, já era a segunda reunião, né? Você colocou o jogo também, o que eu achei bem importante, que eu destaco aqui, como você falou sobre a metodologia associada ao desafio lá de Sapin, que parecia, né, uma brincadeira, mas tinha a sua intenção, né, que era você, né, explicou
muito bem ali, então a estratégia, como a gente fala, né, no desafio, você não disse se era fácil, era difícil, se conseguiu, se não conseguiu, fala, gente, vai tentando, né, vai tentando, e aí quem conseguir, né, vai dizer se conseguiu ou não. Você falou da questão da escolha do conteúdo para esse plano de ação, que tem que ser um conteúdo, de fato, do segundo trimestre. Por quê? Para fazer sentido a implementação que tem que acontecer agora, né? Porque surgem questionamentos, mas posso qualquer conteúdo? Aqueles conteúdos são sugestões, mas tem o seu sentido de estarem ali, né? Podem ser outros? Podem, desde que, né, tenha faça parte já do currículo do segundo trimestre. As salas temáticas aqui já funcionaram bem, né? Você já pediu para eles abrirem o plano de ação deles lá no Classroom, que é bem importante também, né? Já mostrou, falou, gente, vão abrindo e já fazendo esse plano de ação. Da turma E, daí também, como já, né, já deu certo, e de novo, a cada momento sobre falando do jogo, do desafio lá, né, as tentativas, aí nessa turma eu achei que, né, os cursistas, eles participaram um pouquinho mais com sugestões de ideias. E eu achei que foi bem importante que você falou assim, vocês já imaginaram, né, falando em tentativas, em ajuda de todos, vocês já imaginaram se eu mostrasse o desafio e já falasse, ó, para resolver você faz tum, 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 né? Se você falasse isso, eu achei quando você disse isso é bem importante para entender o que faz parte da tentativa, né, que é a metodologia que a gente vai fazer agora, de um desafio. Algumas pessoas vão sugerir caminhos diferentes, pode ser que todos os caminhos ao final a gente cumpra, né, o desafio, ou pode ser que não, mas mesmo para aqueles que chegarem ao final e tentar e atingir o desafio, é, foi necessário essa tentativa, senão não faria nenhum sentido, porque não foi uma coisa que todos participaram ou da tentativa. Então, quando você falou, imaginou que se eu dissesse, né, não sei se você recorda esse momento, se você, né, dissesse que eu já, né, falasse, olha, já mostrasse como foi, isso foi bem importante, em vários momentos você trouxe, Não, falando estou até sobre as assustada que metodologias. você está falando que eu falei. Você não lembra disso? Claro que eu lembro. Ah, bom. Ah, bom, pensei. Para de assistir minha Para- reunião. Ah, sim, você acha que a gente assiste de brincadeira, né? Não, É, eu sei. não, mas aí, e aí essa em vários momentos você trouxe essa analogia e durante, né, as etapas, porque às vezes é bem abstrato, né, para início e é mesmo, e quando você foi fazendo essa analogia, isso ajudava bastante, né? É. Quando nessa reunião, achei que você teve uma outra atitude bem rápida ali. Quando voltou, os cursistas reclamaram, alguns grupos não conseguiram terminar o desafio. Aí você falou assim, vamos ver todo mundo, e você deu mais 5 minutos para eles voltarem no grupo. Porque eu percebi, o que que acontece? Eu caminho pelos grupos, né? Eu vou passando. Aí teve um grupo que eu vi que eles estavam bem enrolados. Eu falei assim, como o tempo estava tranquilo, eu falei, dá para voltar um pouquinho, né? É, sabe o que eu não estou conseguindo? Voltar para. Porque uma das turmas ficou na sala principal. Sim. Como que volta para a sala principal? Na sala principal, daí você tem o link do Meet mesmo, né? Porque era a sala que você Não, aí eu colocou tenho que o link. sair do Meet e entrar no Meet. É isso que eu estou fazendo. Se você estiver nas salas temáticas, para você voltar ali. Não compensa fazer sala principal. Não, Deixa então, eu. Ali do lado. Eu preciso agora fazer uma reunião sendo coordenador. Ali do lado direito não aparece o link, não aparece a sala principal, né? não, eu tentei duas formas. Uma que foi, tive que sair da chamada e entrar de novo, aí eu entro na sala principal, porque daí eles orientaram de deixar um grupo na sala Sim, principal. por conta da Só que aí gravação. você não volta na sala principal enquanto você está caminhando pelos. Aí o que, que eu fazia? Eu colocava editar sala, Uhum. pegava o meu nome e jogava para a sala principal. Ah, Aí e aí dava deu certo. certo. Dava, mas a chance de você clicar, tirar um cursista Entendi. é muito fácil. Bom, Então, eu acho que deve ter um caminho onde eu volte para como coordenadora ali, aham, eu volte para a sala principal, normal, ou não deixa um grupo na sala principal. tá. Eu vou anotar Deixa aqui. só em sala, deixa, grupos, aí o que que acontece? A gravação fica sem ninguém, né. Sim.
Vamos ver se eu depois vou fazer um teste nosso aqui na sala, pedir para uma reunião e a gente vai fazendo o teste, aí eu te Tá, verifico. E, então, mas aí você conseguiu assim, né? Você conseguiu fazer a adequação que você achou necessária para o tempo. Isso às vezes, né? Eu tenho certeza que você pensou isso na hora, mas é você. perfeito. Não, eu sou bem, eu sou bem rápida nessas coisas. Ai, É, tem que resolver, vamos resolver. Eu queria isso. colocar, pontuar algumas coisas também, Rosângela. Tá, já vou só falar da outra tour, eu já falei das três, né? Mas assim, porque são, né, são muitos momentos, na verdade, de vivência para chegar na reunião, né? Você passa por um momento de estudo do roteiro, do papo formativo, esse planejamento todo, né? E até as participações nas formações, né? Vocês já tiveram uma formação presencial, uma formação online. Os alinhamentos que a gente passa também durante a reunião é bem corrido, mas mais para algumas coisas operacionais. Então, toda essa, né, essa organização, todos esses momentos fazem parte para a gente chegar na reunião. E se, assim, quais momentos você acredita que é mais difícil, ou que te traz um pouco mais de inquietude, ou que você acha que é um pouco mais desafiador desse geral todo, né, para acontecer até chegar, ou as reuniões, né, pontualmente. Bom, então, inicialmente, agora é minha vez, eu quero também agradecer, Rosângela, pela sua disponibilidade o tempo inteiro, inclusive fora de horário, que eu acho que é o comprometimento da gente. Aparece também nesses momentos, porque a gente não desliga, né? Quando você tem aquela responsabilidade, você se compromete com ela, você não adianta, a gente não desliga. E às vezes o WhatsApp nos faz com que a gente mande a mensagem na hora que nós podemos, e nem sempre o outro pode responder, ou ele está, né, no momento de trabalho ali. Então, Rô, nossa, a parceria está muito bacana, sabe? Assim, você é muito pronta para tudo, e eu tenho liberdade com você de perguntar o que eu quiser. Tanto que tem os outros, né? Acho que é o Gustavo e que eu não acabo não entrando tanto em contato, porque devido a essa afinidade que aconteceu. Né? Então, assim, assim, a insegurança é muito grande, como você falou. Nessa segunda jornada, já estou pisando mais firme, né? Já estou percebendo o que eu posso, o que eu não posso, onde eu tenho que buscar ajuda, mas mesmo assim a gente se sente muito insegura, porque nós somos formadoras, mas nós somos professoras, que nós estamos também nesse processo, aí não tem jeito. Nós não, é, é uma das carências que eu acho que eu tenho, no sentido assim. Eu acho que, e eu percebo pela fala dos colegas também no papo formativo, que nós precisamos de uma preparação maior para para transmitir esse conteúdo que é proposto. Por exemplo, o design thinking. Ele é uma metodologia, uma abordagem, enfim, que nós também não conhecemos. Então, a gente precisa. Aí você fala assim: tudo bem, busca, é isso que eu fiz, busquei, busquei. Mas daí a nossa dedicação, ela deixa de 10 horas para 30 horas, porque você precisa estudar muito. Você vai assistir vídeos, você vai assistir reuniões, você vai voltar, enfim. Então, não que isso não vá acontecer, mas eu acho que pode ser mais leve. Ele precisa, eu acredito que o papo formativo, que é a ótima Michelle, é muito, muito gracinha, tudo, mas eu penso que na organização geral dos formadores, esses momentos, tipo, quando tem um conteúdo como o design thinking, por exemplo, ele precisa ser mais mastigado ali conosco, você entendeu? A gente precisa discutir mais sobre ele. E nós estamos perdidos, por exemplo, por mais que eu estou lendo, 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 eu me sinto muito insegura para orientar um desafio. Qual que é o desafio correto? Então, a gente não tem muita visão do lá na frente. Então, como que eu vou orientar um colega meu de sala e falar assim: olha, professor, segue esse caminho que é melhor. Por quê? Porque nós buscamos a informação, mas nós não discutimos essa informação. Então, o papo formativo, eu percebo assim,
até a inquietude da Michele, tentando passar a parte dela e ouvir, e nos ouvir. É muito assim. Então, isso eu acho que é um ponto aí que precisa ser repensado também, sabe, Rosângela? Porque senão fica muita questão fora. E aí, além do papo formativo, ai, deixa eu pegar minha bateria aqui. Além do papo formativo, eu, a Selma e a outra colega lá, que sumiu o nome, nós Josi? estamos nos encontrando também. Mas aí é muita coisa, você entendeu? Sendo que a gente poderia ter esse espaço aí. Você, como sugestão, você acha durante o papo formativo ele ser Não, 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 eu não sei. outros momentos de formação? Ó, eu penso assim, nós não tivemos aquela semana de formação, Ah, sim. 15 dias, a gente tinha que ter minuciado Eu achei esses dados. perfeito que você falou isso durante o papo formativo, Gente, né? a gente E viu muita coisa importante, mega importante, Rosângela. Não vou desmerecer nenhuma informação. Agora, a gente não está preparada totalmente para ter uma visão geral da é, eu, coisa. E nós estamos sim, trabalhando com professores, eu estou com professores doutores lá, meu eu, Deus. eu acho perfeito. E não daria para vocês, porque vamos imaginar, né, que fora esse, que nem vocês, foram todo pesquisar tudo isso, se for só, vocês iam aprendendo a etapa dessa semana para falar na próxima semana e vocês não passaram por todas as etapas antes, né, porque é Ó, preciso. Eu tenho necessidade também de conhecer o uma objetivo final semana para que conseguir. uma semana que antecede a jornada, a gente teria que estar estudando só isso aí. Sim, Não está fazendo outros temas. Tudo bem, coloca uma capacitação, uma semana de capacitação, não sei. Mas uma semana antes a gente tinha que só estar falando nisso, eu porque a acho gente uma precisa estar sugestão. muito preparado. E aí a gente ouve os formadores, nós de biologia, falando: olha, nós estamos inseguros, a gente não pode estar inseguro, Não pode. não é? Então, Mas é bem, assim, bem importante, eu vou destacar, eu acho que assim, as formações sempre tem que ser sobre a metodologia que será abordada no próximo trimestre, né? Uma formação basicamente, acho que da metodologia, é isso. porque assim, o papo formativo ele teria que ser um espaço para a gente tirar as dúvidas, para realmente conversar e para que a gente possa rever e ver o material juntos da semana, né? Você está me ouvindo, Rosângela? Tá Oi, Rô? ok? Travou? Para mim tá ok. Tava travado para você? Tá a O imagem travada, mas eu acho que é o meu. som ok? Então, eu penso assim, que daí o papo formativo, a gente precisa realmente rever as questões da reunião que precisam ser alinhadas, né? E também passar o material. Mas daí o material a gente tinha que passar ele, a gente tinha que já ter uma ideia. Então não dá para. O que me deixou bastante angustiada no início da jornada é, não, fica tranquila, você vai entender, mas eu não tenho que entender, eu tenho que entender agora. Porque como que eu vou falar? Eu falo para o professor, não, olha, fica tranquilo, é algo que nós já fazemos, mas agora a gente vai contextualizar, nós vamos segmentar, mas não é isso que eu tenho certeza, porque eu também não sei direito. Sim. E olha que eu li, hein? Não, a gente percebe claramente, tanto que assistindo as outras reuniões, a gente percebe alguns equívocos até da metodologia e que, né, a gente vai ter que conversar e que a gente até entende também. Eu não fiz todas as oficinas lá, porque eu estava em outro evento, e aí até quando eu fui ver a oficina de vivência, pertencimento, alguma coisa, tinha lá nas notas do observador, nas anotações, que era o uso utilizando essa metodologia, né? Mas eu não vivenciei a oficina, então não vi. Sei que diz que foram trabalhados, né, separou em grupos, né, depois eu vou até passar para você com o tempo, de repente, olhando, você pode me dizer. Eu falei, porque lá nas anotações dizia que era a metodologia desse encontro, mas não queriam Não, mas falar para vocês a metodologia, que é o que eu acho que você está falando. Ele disse a que gente era a teria que trabalhar vivência. nós, professores de biologia, Sim, porque todas as capacitações nossa, foram excelentes, para mim agregou muito, mas todas foram gerais. gerais. Então Ah, não dava fazer para ser por. específica, mesmo que eles falaram É, que colocaria, mas tudo bem. até aquela de postagens no Classroom, conversando aqui, eu falei assim, poderia ter sido nós aqui, né, para falar da postagem do Classroom,
poderia ser nós tutores aqui já fazer só com os nossos temas, né? Sim, e Então, aí assim, ó, deixar a sala pronta, né? Esse tipo de trabalho, gente, 1 hora por semana, que é a hora atividade, sem chance. Não é? Porque ó, hoje eu já estou trabalhando desde as 7, já postei, ontem à noite já postei todas as minhas turmas, eu já revi toda essa questão que deu errado, já deixei as tabelas prontas. Quanto tempo que eu demorei? Então, assim, eu acho que nós temos que ter esse tempo maior aí juntos, sabe? Porque e deixar o trabalho, né? Não dá para contar, não sei, não quero, não, mas a gente vai ir não acrescentando sim, quero, Adriana. não quero E ser outra crítica demais também. a gente tem que ver o que eu falo que é possível, né? Mas a gente não pode deixar de. A gente tem que ser crítica e entender o que está dentro da possibilidade, o que não Ó, está. Mas a gente tem que dizer, quando várias pessoas dizem a mesma coisa, no dia que você falou do papo formativo, e naquela semana teria que ter tido, ainda eu falei para o Gustavo, falei, perfeito, é isso mesmo, porque já que eu vou falar uma coisa nova, né, que teria que ter pelo menos uma oficina, né, já, o então, ideal seria toda semana, mas que pelo menos uma oficina, porque até a postagem é uma coisa que você falando para uma turma, o resto a gente consegue fazer sozinho, ou uma ajuda, né, nossa aqui pontualmente, não precisa de é uma coisa que você lendo, né, até consegue mais sozinho e da metodologia. Isso gerou uma insegurança e até não, já. aí a questão também dessas formações aí, que foram aqueles 15 dias, foi geral. Então, assim, o conteúdo era muito, muito importante, tudo, mas foi geral. Então, ele não se apegou. Inclusive, uma que eu participei lá da questão da postagem, a professora que ele pegou como exemplo era totalmente diferente da nossa. Eu não conseguia Sim, acompanhar nada. Eu falei, gente. Eu eu falei, será comentei que isso eu. para Aí eles. eu fiquei, não, eu não devo estar entendendo, É porque sabe? era outra forma, né? Daí junta pessoal, por exemplo, que é do roteiros do DAP, de observação, que são outras avaliações, aí mais confunde do que ajuda, né? É, Então, isso foi ruim mesmo. então, não, mas é uma sugestão, né? Porque eu falo, o papo formativo, além de passar o material que eu acho que tem, nossa, eu acho muito bacana isso. Nós precisamos ter um tempo para discutir a questão do que está acontecendo ali, de como resolver, né? Porque, nossa, a gente fica muito seguro. Agora, uma questão que está me tirando sono é assim, como eu não vivenciei totalmente, né? Assim, de uma maneira bem prática, tudo isso, eu estou colocando em prática dentro da sala de aula, para você ter uma ideia. Porque eu falei, gente, eu preciso entender isso. Então, eu comecei, sabe? Já estou ali na descoberta. Então, é a questão do desafio, eles fizeram, mas como falar assim: "Olha, professor, sabe, eu tenho medo de estar deixando muito livre e não e poder ter É, mediado alguma coisa diferente aí", sabe. Mas entendi. por imaturidade mesmo no processo, eu acabo ficando, né, não É, le às vezes né, você está dando imaturidade, às vezes de que forma falar isso, né? Mesmo quando a gente olha, e fala, isso não está muito bom. E de que forma a gente sugerir adaptações. Lá ao final você vai ver, claro, e como teve lá no primeiro trimestre, que era uma metodologia que era, mesmo lá no primeiro trimestre, que era bem claro a forma, o que eles deviam fazer, é, tivemos cursistas que às vezes fugiam um pouco, não estou falando das suas turmas, tá? Do geral, assim, quando a gente assistia, tá bom, não era bem isso, né? Era alguma coisa, mas era bem mais claro, né? O que eles tinham que apresentar. Nesse, a gente vai levar em conta como ele cresceu, sabe? O aluno na sala que também tem muita dificuldade, a gente avalia da forma como ele conseguiu avançar, e acredito eu, que durante esses processos, eles podem ir adequando o desafio nas turmas, né, que eu estava até substituindo uma professora, alguns desafios não ficaram tão bons, ao meu ver. Mas eu falei, na próxima reunião, daí vendo já a próxima etapa, quando a gente vai para a próxima etapa, a gente já pensa, poderia adequar. Então, falar para eles que a todo momento eles poderão vir e adequar o desafio, e, né, para chegar naquilo que a gente gostaria.
Então, assim, não está estático, que também dá lá, ao final vai ter o que está mais próximo da metodologia, o que não estava tão próximo assim, e a gente vê o que foi possível fazer, né? Mas vai falar assim, fugiu totalmente. E como está em grupo, acho que isso acaba um puxando o outro. Então, Mas fique essa questão. tranquila, é como dizem, fica tranquila, mas a gente não fica, né? Eu também Não, por isso que fico. eu falo, aí no papo formativo, tipo, a chance de nós, às vezes, colocarmos os desafios que foram sugeridos. Aí, entre nós ali, a gente já vai percebendo, né? Então, esse tempo talvez seria importante, mas. Talvez, eu não sei, agora eu vou falar, né, que a Michelle já tem tanta coisa. Algumas coisas, alguns desafios, vou até conversar com ela, se a gente colocasse algum lugar, um desafio que os cursistas colocaram e que ela poderia sugerir, né? Se isso é Então, mais possível, porque eu entendo que nem eu pensei nisso, depende mas do. por que que eu não fiz? Porque Ah, daí, na minha cabeça, como você disse, eu costumo antecipar as respostas. Eu, eu penso que ela vai falar assim, não, mas esse trabalho é teu, não é meu. não, e é mesmo, Então, o por trabalho isso é que eu nosso. falo. Então, Então, por eu, isso eu vou como que eu vou conversar com ela falar? antes. Eu preciso ter autonomia e segurança naquilo, né? Então, mas Não eu vou posso conversar também. com ela, se de repente a gente pega assim, alguns exemplos, falar, Michelle, a gente vai passar, tipo, né, você me passa dois desafios que te gerou dúvida, peço para mais alguém, e o que ela pode sugerir. Ela pode dizer, Rosângela, eu não vou conseguir fazer isso, e tudo bem, né, porque realmente ela já tem Não, eu acho que muita coisa. Mas eu vou conversar com ela depois, acho que antes do papo formativo não dá, mais tarde, se é possível, e daí até na próxima reunião, de repente, ela consiga explorar isso, mas é uma tentativa, tá? Senão mas a eu gente acho vai que tentando. conforme se houvesse possibilidade de falar, provavelmente todo mundo iria colocar alguma coisa. Porque as meninas também, a gente conversa e dá para perceber assim que acontecem com elas também, né? Bem Sim. como, às vezes, na hora você também não consegue intervir muito, mas depois você fala, nossa, podia ter melhorado, né? Sim, e tem isso também, né? Então, aí eu tô com problema, eu estou com algumas situações em questão da câmera que não abre, microfone que não abre, e aí eles não. E esse problema da Cândida, que eu acho que vou ter até conversar com ela particular, porque ela não. Pelo jeito vai ser complicado, não sei se. E eu não consigo passar a Débora para outra. Acho que é Débora, para outro. Não dá para remanejar mais, né? Sei lá, não sei o que eu faço. Dá para remanejar para outra turma? Sim, sei lá. Não, não remanejar para outra turma. Não, a minha turma Ah, da noite está ela tá muito cheia, né? cheia, Rosângela. Então, agora eles autorizaram até 25, né? E aí, Não, por conta do remanejamento, acho que ela tá mas com quantas? 22 a 23, né? Nossa, e eu estou com algumas com falta. Por exemplo, na turma da manhã tem a Roberta e a Tailane, que está com 4 faltas já. Na turma da noite tem a Thaís. E na turma da tarde tem a Ana Raquel, que ainda não apareceu nos encontros, E e a nem deu. Marilda. Você pode, depois você puder escrever, pode não ser no WhatsApp mesmo, a turma e o nome, que daí eu vou verificar. Da Daiane, até já me passou os nomes, alguns é cada coisa que surgia, né? Mas alguns, sabe que alguns até disseram, acabei esquecendo, né? E Então, coisas do tipo, e já pediu para retornar. Se você quiser pôr num documento e mandar, ou no WhatsApp mesmo, já. eu vou tirar Pra, foto das minhas listas pode que ser, estão grifados aqui. tá. Então, Sabe por que porque às vezes eu não pego, até outra vez eu peguei direto do RCO, e às vezes eu mandei mensagem e o cursista respondeu. Eu já falei com a professora formadora, e às vezes até alguma coisa difícil de saúde, a gente fica então, até sem graça, né? A Roberta que colocou da turma da manhã que a mãe faleceu e que ela está sem condições de participar de nada. É, Aí eu até pensei, será que eu posso colocar presença para ela ou não? não, sei lá, pela sua fala, acho que ela não vai participar nem depois, né? Não, ela até pediu desculpa, ela que comentou, então houve uma preocupação. Se ela tivesse Ela fez esse desistido, comentário na reunião ou pelo WhatsApp? não, pelo WhatsApp. Ah, tá. Mas Eu você deu a falei, olha, entender que ela voltará para as reuniões? e por essa responsabilidade que ela teve, eu acredito que ela tem, né? Eu acredito que ela Se tem. ela voltar, daí a gente pode verificar isso É mesmo. porque ela falou, inclusive, que acho que foi nos dias que aconteceu. Não tem condições mesmo, né? Mas assim, Adriana, para, né, registrar aí, a gente não se estender muito também,
qual, assim, pensando qual ou quais, né, os desafios, assim, que você entende neste momento, vamos pensar para os próximos 15 dias, um desafio que você tem, cara, já percebe, e que se de repente tem alguma coisa que a gente pode fazer para tentar superar, né, ou ajudar a superar. Eu acho que o entendimento aí dessa metodologia, mas agora está bem mais claro do que estava a semana passada, né. E como mediar aí, né, todo o processo com os professores, porque, eles esperam isso, é como se fosse uma sala de aula, os alunos esperam da gente, eles também, né. Sim. Então, eu já vou, né, como eu já te disse, eu vou propor para a Michelle, de repente, porque é até bom, eu, pelo menos, também, a gente gosta de exemplo, né, falar, A olha, a pessoa tinha questão pensado nesse desafio e a sugestão da técnica que pudesse adequar, né, então acho que pode também ajudar também os cursistas, né. É, e a questão também desse nivelamento aí que aconteceu, tipo, se eu for analisar, as 3 turmas optaram pelo um, mas eu sou obrigado a dar os 2. Então, assim, não sei se é sugerido, eu acho que é obrigado, né, eu a vou, sabe trabalhar os 2 que roteiros. apareceu Aí, talvez, quer dizer, eu você eu gostaria de primeiro fazer eu coloquei o roteiro um b para todos? Você acha que é não, pelo... a Selma havia comentado isso também no encontro, no papo, mas assim, aí eu coloquei o roteiro um à tarde, o roteiro 2 à noite e o roteiro um novamente na manhã e essa questão de o cursista ele pode ir para outro horário, não funcionou, porque ele já se programou naquele horário. E Sim. professor com 40 horas, que jeito que ele vai mexer em tudo isso? Então, assim, eu acho que poderia ter sido só um roteiro, para que colocar 2 roteiros? E pelas respostas, você acha que é o roteiro 1B, que é aquele das planilhas do Não, Google Apresentações? 1A? o que ficou nas minhas turmas foi o 1, que é o Google Meet, o Drive, Ah, o apresentações, porque o Google Apresentações, e agora, nesse momento, ele é pouco utilizado, né, não é tanto. não, É eles vão fazer o relato de implementação, Eu né. penso que sabe que uma coisa que eu acho que poderia ser bem interessante, é a questão do drive, porque, assim, alguns não estão recebendo, provavelmente está com o drive cheio. Então, práticas dentro do drive, sabe. Então o drive é uma coisa que é muito É utilizado um agora. pouco de mistura daquela oficina que a gente fez lá, né, que você falou que fez e que mas que você achou que foi bem, a metodologia não foi boa, que era a o nivelamento tecnológico intermediário. Ele falou um pouco do drive, né. Então, é que assim, eu achei que eu não estava naquele nível, quando do jeito que ela Sim, ministrou não, o mas eu curso. falo o assunto abordado ali, mas usando uma outra forma, mas é porque ali explorou bastante o Drive, a busca avançada, a organização do Drive em pasta, Então né, colocar a estrelinha lá, favoritar, talvez essas coisas de uma outra forma, né. não, sabe, abrir o drive mesmo e eles fazerem algumas dinâmica, onde eles tenham que visualizar dentro do drive deles. Entendi. Porque eu não eu mostrar o meu, tá, ele está organizado do jeito que eu consigo Sim, entender. eu acho que esse está no nivelamento 2 que vai acontecer no início de junho, mas Não, tem o drive agora, nivelamento um sim, na mas não nessa organização do Drive, né, tá. então, porque Favoritar, essas coisas, busca avançada, acho que não tá, né. porque assim, quem é algum técnico, tem algum cargo, eles têm uma uma organização melhor, Sim, utiliza mais. Agora o professor sim. no dia a dia Mas eu vou colocar aqui de sugestões, tá, Adriana. Só para finalizar também, na playlist, eu só vou ver uma coisa com você, porque eu tô achando que às vezes você salvou, porque lá no Classroom estão os vídeos, às vezes você salvou e foi para outra, não ficou na playlist. Tá vendo aqui da jornada 2, a turma, vamos começar aqui da turma D, o 1, 2, 3, 4, a turma D aparece 2 vezes, tá vendo? O dia 23 e o dia 30.
Sim? Eu não estou Tá. enxergando nada. Não, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Acho que não. Deixa eu ver se. Aqui, a G, noite, tarde e manhã. É, Não. então, a turma G, eu não achei a reunião do dia. Ah, eu acho que eu não mandei na playlist ainda. É, Da manhã. então, ela está. A turma D está completa, tá? A turma E e a turma G. A turma E tem a primeira reunião do acolhimento e não tem a reunião, a primeira reunião da metodologia. E a turma G tem a do dia 30, mas não tem a do dia que deveria ser dia Você 20. só consegue enxergar o que eu mando no playlist, é isso? Não, eu assisti as reuniões, porque eu assisti todas as reuniões da semana Não, aqui passada. eu falo, quando vai para o YouTube. Ah, sim, é porque eu acesso a sua playlist. Então, possivelmente, às vezes, na hora de Pode você ser que subir para o não foi YouTube, para a playlist? pode ser que você salvou geral, fora da. Não, é porque tá tudo certinho lá Não, tá, no porque ele tá Classroom. no Classroom e tá no YouTube. É. Então, o que foi para Não, o YouTube, provavelmente eu não passei então para a playlist. possivelmente. Só depois, acho que Tá, dá para arrastar lá dentro do então eu YouTube vou. mesmo. Você tem os 3 pontinhos lá, você pede para encaminhar para essa playlist, tá? Mas só por quê? Porque às vezes a CAF entra e eles vão falar assim, tá faltando vídeo. Eu sei que não está faltando porque tá lá no seu class, você salvou, você subiu tudo. Eu não sei Mas se foi semana passada que teve problema. Não, acho que não. Não lembro. não, mas você subiu todos pro YouTube porque eu consegui assistir. Não, ó, esse segundo da tarde eu esqueci de tirar. Olha, foi 1h52, e é porque eu fico com os cursistas. Sim, E não, aí ficou na hora que eu eu lembrei, falo eu que falei, às meu vezes Deus, vou você já quase está 2 horas. organizado. Você já está organizado, faz tudo tão certinho, e às vezes aí eles abrem essa playlist e falam, a formadora não colocou, né? E eu falei, gente, Ah, né? Às vezes algum mas detalhe sabe o que vai passando. acontece? Antes, eu terminava o encontro, já salvava, já mandava para o YouTube. Agora, ele demora quase Esperar, um dia para ir para o nosso Drive. sim. Outra coisa que eu não sei, tipo, que eu não sei não, que eu acho que eu vou ter que pedir também ajuda, é a questão desses vídeos, eles devem ficar no computador, não devem, porque eu falo assim, já começou a carregar meu computador, você entendeu? O YouTube você pode excluir do seu Drive. Do Drive. Pode excluir, porque ele já está no YouTube, você não precisa mais salvar no Drive, não, pode excluir. Você já começar, embora o espaço agora seja grande, né? Mas pode E- tirar. Então, tudo eu posso tirar do Drive? Todos os vídeos que já subiu para o YouTube já pode tirar, porque ele já está lá. Essa é a vantagem de levar o vídeo para o YouTube, é que você não precisa ficar guardando no seu Drive mais. Ah, tá. Então essa outra questão, então, que eu já vou. Ai, que bom. Então eu já vou fazer isso. Eu vou começar a tirar. E Isso. daí eu tiro do computador também, né? Sim, não precisa o download e tudo, porque também o computador vai pesando, né? Pode tirar Nossa, o meu a computador já pasta, está começando a travar já. perfeito, pode tirar já tudo. Pode, a hora que você subir para o YouTube, você pode voltar na sua pasta excluir e no seu Drive excluir. Ai, mas eu tenho medo. Então, tranquila. Fica tranquila que vai dar certo. Tá, joia. Só confere depois que você subir o vídeo, se o vídeo tá lá certinho, né? Porque às vezes a gente sobe o vídeo errado, hoje aconteceu, às vezes eu achei que levei um vídeo e levei outro. Tá, Então, joia, vai, Rosângela. vai dar tudo certo. E Tá. é isso, Diana, mas assim, né, de novo, agradecendo seu empenho, sua dedicação e coloco à disposição isso que você falou mesmo, uma parceria, né, de ajuda, e a gente está aqui para poder, dentro do possível, deixar o trabalho de vocês um pouco mais Não. tranquilo e socorrer nesses momentos que precisar. Então, Então, um dia eu vi que você colocou assim: "Ah, eu vou passar na sua reunião, só para dar um oizinho". Aí eu é, fiquei pensando: "Será que ela entrou e saiu?" Eu não vi. não entrei, porque daí eu entrei em outra e eu não consegui sair de lá, porque Então tá bom. Aí eu falei: "Gente, eu não nem vi se ela entrou, se é não". que se algum momento, às vezes, nem vou falar, nem vou combinar mais, porque depois eu não consigo. Se Tá, algum momento eu for, né, passar na reunião, é só para, às vezes os cursistas ver quem é, né, porque você precisa de fora, e às vezes eles têm alguma dúvida que eventualmente eles queiram aproveitar para falar com a gente, é por isso, tá? Mas pode ficar, seguir a reunião à vontade. Às vezes eu só falo um bom dia, boa tarde, boa noite, como diz outro, mas fica bem tranquilo, Adriana. Eu vou colocar aqui para trocar a aba. Para finalizar, eu peguei até todos esses momentos que passam. Então, realmente, quando você fala que é muito trabalho, é tudo isso, é muita coisa mesmo, né? Tem todo esse planejamento. A escutativa aconteceu no final lá do primeiro trimestre, que acho que nem foi possível para todos, que é ouvir sobre as aulas do RCO,
Em biologia não ouço tanto, mas lá em trilha de biotecnologia os professores fazem muitos apontamentos dessa relação, que o formador de objetivo é colaborar para que o cursista, que é, né, o professor cursista, ele consiga deixar o seu trabalho diário um pouco mais tranquilo, não complicar mais. A gente sabe que no início dá mais trabalho, até a gente se apropriar, pensa a gente no uso de tecnologia, né, lá no começo dava muito mais trabalho, até a gente conseguir se apropriar e trazer aquilo para o nosso dia a dia e deixar mais tranquilo. Mas, né, a gente tem que ir fazendo essas sugestões. Então, acontece o papo formativo, esses momentos de alinhamento, que é quando a gente passa as informações, o diálogo formativo, as semanas de formação, as orientações de atividades, que é quando vocês também atendem fora do horário. Então, é muita coisa, né? É bom a gente colocar no papel para ficar bem visual, que senão, às vezes, parece assim, meu Deus, será que eu estou me enrolando, né, nas atividades, porque é tanta coisa, né? De fato, são muitas coisas mesmo. E destaquei a frase que também estava lá do Cortella, que eu achei importante naquele, estava na formação de vocês, e eu coloquei aqui novamente. Porque eu faço parte, né? Porque eu faço o que eu faço hoje, porque eu me construí como fazedor disso, e quero me manter nessa feitura, de modo que eu possa continuar me fazendo. Então, até as palavras, algumas coisas que às vezes, né, a gente dentro da língua portuguesa fala, não, mas né, o som não é não soa diferente, mas é para pensar por que a gente faz parte disso, porque a gente está fazendo isso, né, a gente faz parte dessa feitura, como está ali, e a gente vai continuar fazendo, porque, né, a gente escolheu, né, e isso, o fato de escolher não diz que eu tenho que aceitar tudo, o fato de escolher me diz que eu tenho que propor sugestões e estar auxiliando a superar as dificuldades que possam surgir, certo? Então, assim, eu agradeço novamente e deixo novamente à disposição, qualquer coisa vamos conversando. E aí ficamos assim, do desafio eu vou conversar, né, de pensar nessa possibilidade de conversar com a Michelle para ajudar nessas propostas do desafio do design thinking e também, né, de conseguir deixar passar para o curso com mais tranquilidade. Alguma coisa mais que gostaria de acrescentar? Não, acho que tranquilo. Então eu vou já parar a gravação. E aí? Mas assim, eu gostei muito da sua